Bom dia, pessoal da produtora Monteiro. Estou muito feliz em estar voltando aqui para gravar um podcast. A gente veio hoje aqui com o Marcelo Volts, não, Marcelo 9 Nove Volts. volts. E para começar, eu queria saber o porquê desse 9 Volts e por que você usa ele no seu nome, né? Assim. Na verdade, o meu nome, eu uso Marcelo Souza. O 9 volts é por causa do estúdio. Né? Eu tenho uma banda que chama 9 volts. E aí acabei montando no estúdio e ficou o nome do estúdio 9 volts também. E aí o Landau, meu amigo que eu toco com ele chegou uma vez e falou assim, cara, coloca 9 volts, porque Souza tem um monte, né? Silva tem um monte, são nomes mais populares. Aí eu comecei a colocar, tipo assim, o Marcelo, 9 volts da banda, enfim, do estúdio. E aí acabou ficando assim. Aí tem lugares que sai Marcelo 9 volts, né? No meu Instagram tá assim também. E acabou assim, mas é por causa disso, não tem muito. E para quem está chegando ali para assistir e não conhece muito da sua carreira, da sua trajetória, você pode contar um pouquinho para eles do que você já fez? Então, na verdade, eu trabalho com produção musical. Né? Produção musical, o que é? É a gente colocar música da vida a filme, desenho animado, enfim, spot, jingle, isso. E a gente acaba, né? Vocês acabam ouvindo a gente sem ver. Coisa do som, né? A gente dá vida à imagem, né? Então eu trabalho bastante tempo com isso já. Né? Na verdade, cresci num berço assim. Meu pai já fazia isso, minha tia fazia isso. Então eu fui aprendendo, né, sem querer, né, sem querer querendo. Eu fui aprendendo. Quando eu vi, eu estava fazendo trilha, estava fazendo música. Mas é engraçado, porque é uma coisa que você acaba não acreditando, porque você está nesse meio. Então é que nem você tá, e de repente é uma coisa natural, acontece natural. Aí você entende isso, mas eu demorei para ligar, né, a parada mas eu preciso estudar isso. Né? Só que a minha escola ela já veio de berço, meu pai fazia isso, então para ele eu estava lá, né, que nem hoje eu vejo meus filhos vendo eu tocar, vendo eu gravar, e de repente quando você vê se eles estão tocando alguma coisa, estão fazendo alguma coisa, né, que nem a minha filha, engraçado, uma vez ela estava na escola e começaram a falar de dublagem, né? Ela falou assim, não, isso aí é uma pessoa que faz. Aí eu falei, não, mas isso aí não, mas é uma voz. Ela falou assim, não, isso aí é uma voz, é uma pessoa que dubla isso aí, não é? Né? Vai lá, ela bota a voz nisso aí, não, mas é a voz, e querendo discutir com ela. E ela falou assim, mas eu vejo isso toda hora, todo dia, lá em casa, né? Só, é uma boca, uma pessoa que faz, não é o desenho que tem a voz, né? Então, assim, esses bastidores que a gente, né, acaba não vendo, né, o trabalho que dá, né, você montar isso tudo e tá nessa. Então, assim, eu sou aquele artista oculto, né, que as pessoas ouvem, né, provavelmente você já ouviu bastante coisa minha, você já ouviu, e, enfim. E nem eu também, às vezes eu ouço até coisa que eu fiz e fico falando, nossa, eu conheço isso. Nossa, foi eu que fiz. Né? Mas é isso que a gente faz. Você quer falar, Gabi? Eu queria perguntar, tipo assim, você falou dos seus filhos, que eles veem os bastidores, de como você dubla, e ter um pai artístico assim, o que você gostaria de, tipo, deixar pra eles, meio que um legado, digamos assim, um ensinamento pra eles? Então, eu acho assim, é uma coisa engraçada, porque assim, eu acho que toda profissão, né, que nem no meu caso, hoje eu tenho um estúdio em casa, então meus filhos veem o que eu faço, né? Mas às vezes não, às vezes isso acontece, vamos supor, tem seu pai ou sua mãe que trabalham assim, numa fábrica, numa empresa, ou é médico, isso, mas você não tem nem noção do que eles fazem, ou que real eles fazem, né? Eu tenho a sorte de poder compartilhar isso, não eu mostrar para os meus filhos, mas eles estarem vendo isso. Eles vivenciam. Eles vivenciam isso, mas sem eu chegar e ficar forçando, porque eu estava no meio automático. Então, natural. Que nem, às vezes eu tenho mania de me gravar. Às vezes vem uma ideia na minha cabeça, eu estou aqui, vamos supor, venho, nossa, preciso gravar de uma coisa, se eu estou numa produção. Então, às vezes acontece isso, eu estou no carro, gente, fica quieto, eu começo a cantar, né? Mas cantar uma música, ou cantarolar alguma coisa, ou
acordar e começar. Porque vem, às vezes vem, você aproveita, porque você sabe que vai sumir. Quando você vem e vai embora, né? Então, assim, eles participam disso, mas não necessariamente que nem. Para eles é muito normal, é uma coisa muito normal, então não é novidade, entendeu? Eu vejo às vezes amiguinhos deles ou pessoas que vão lá e falam assim, nossa, que legal. Por isso é muito normal, passa meio batido, eu acho, sabe? Não é uma coisa que eu estou fazendo uma voz, eu estou fazendo uma trilha. Tá bom, meu pai está lá tocando. Tipo assim, tá tudo certo, entendeu? Rotina. É rotina, faz parte da rotina do pai deles, entendeu? Sim. Então assim, aí que nem tem um interesse, que nem meu filho, ele vai fazer 7 anos. Ele chegou e começou, ele está interessado em tocar. Ok, beleza, ele tem os dons para tocar. Bom, beleza, então aí sim, aí começa a chegar mais próximo do que eu estou fazendo. Sim. Aí é legal, né? A minha filha ela gosta de cantar, mas ela fala, pai, não quero cantar, mas ela canta, é só ela querer, entendeu? Mas eu também não, exato, eu não vou ficar forçando, falar assim, não, tem que cantar, tem que fazer, se ela quiser seguir outra área, sei lá, assim, veterinária, qualquer outra coisa, ok, vou dar uma força, então, do mesmo jeito. Mas para eles, às vezes até não interessa, porque faz parte do cotidiano deles, né? Eu estar ali tocando, fazendo, cantando, ou fazendo vozes, ou fazendo um monte de coisa. Então isso que é interessante, né? Às vezes por amigos eles podem se interessar, não por eles. Sabe, um amigo chega e fala, nossa, que legal, não sei o que. Aí eles vêm também junto e começam a se interessar. Tem uma história, até quando eu comecei a tocar baixo, quem me deu a primeira aula foi um baixista muito famoso, ele tocou com o Djavan, um monte de gente, Suzão Machado. Foi engraçado, porque eu fui ter aula com ele e ele até não quer dar aula, não sei o que, ele foi dar aula com ele e os filhos dele, quando ele começou a me dar aula, sentaram e ficaram prestando atenção. Foi muito engraçado isso, e a mãe dos dois, a mãe deles também toca muito e o pai toca muito, são pessoas que tocam o dia inteiro, é uma casa de músicos. E os filhos não se interessando. Quando eu fui dar aula, os filhos sentaram para prestar atenção no que o pai estava falando. Quando eu saí de lá, ele me ligou: o que você vai fazer amanhã? Eu falei assim: por quê? Ele falou: passa aqui, eu vou te dar aula agora. Vou te dar aula. Aí eu falei: como assim? Vai me dar aula? Assim, não, não precisa pagar não, vem aí. Eu falei: lógico, eu vou, né? Cara, oportunidade. Comecei a ter aula, aí depois ele me falou. Ele falou: cara, aconteceu uma coisa interessante e é pelos meus filhos. E hoje os dois tocam, cantam, não sei o quê. Então é uma coisa engraçada. Quem estimulou eles não foi o pai, foi a aula que o pai foi dar para mim e automaticamente eles deu um clique neles, entendeu? Sim. Então isso é muito legal. Então eu acredito que pode sim, né? Eles podem vir porque estamos ali, mas um amigo, namorada, sei lá, que legal. Aí eles chegam e dão um clique neles, porque automaticamente os dois têm aptidão para música, assim, é claro isso. Tipo assim, eles tocam, cantam, assim, é muito natural. Mas também não forço nada. Se quiser, vem. Se não quiser, vai fazer outra coisa, tá tudo certo, né? E os instrumentos que você acabou falando aí, que os seus filhos acabam querendo ou não, tá criando gosto por isso. Mas para você, assim, quais são os instrumentos que você acaba mais utilizando para as gravações? Fazer as trilhas? Então, eu uso o Ushi, né, que é um tablet assim, de um monte de quadradinhos, e que aquilo também eu consigo tocar, né? Eu não sou pianista, tanto que tem um amigo, tem 2 pessoas que trabalham muito comigo, 3 na verdade, o meu primo Shot, o Danilo Adriano, que é um parceiro que a gente fez bastante coisa no Turno da Mônica, e o Thiago Mineiro também, que é um parceirão também, e eles tocam, são pianistas assim, bravo. Quando precisa mais do piano. Precisa mais do piano, mais invocado e tal, e eu consigo tocar no pad. Então eu faço algumas coisas no pad, consigo montar também, mas eu uso, meus instrumentos são mais corda, bateria, baixo, guitarra, percussão, essas coisas eu consigo fazer bem, né? Mas quando é um piano, uma coisa mais... E
Tem que nem coisa de viola caipira. Eu toco viola, mas eu não sou um violeiro, entendeu? Então, às vezes, você quer uma coisa mais assim, eu acho legal isso, delegar, porque também vem uma alma nova, uma coisa nova, uma ideia nova, que te busca, né, a ter várias outras ideias. Daí eu chamo essas pessoas que complementam a trilha para ficar mais rica, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem válido, você trabalhar com pessoas, por mais que você crie, né, você chamar pessoas para somar, né? Sim. Eu acho que a trilha fica mais bonita. E hoje em dia tem bastante trilha comprada, trilha pronta, né? Essas coisas todas, mas é sempre legal ter alguma coisa tocada real, porque eu acho que esse sentimento, pode falar o que for, a máquina não faz, né? Sim. Entendeu? Pode estar igual, você fala, nossa, igual, nossa, não sei o quê, mas essa sensibilidade humana, eu acho que ela tem, principalmente em trilha sonora, sabe aquela trilha que você escuta e chora e não sabe por quê? Sim. Tipo assim, vou chorar, daqui a pouco tu tá... sabe? Você não está entendendo o que está acontecendo com você, é uma coisa que está entrando em você, mas pode ter certeza que... O que influencia isso, esse sentimento, é a trilha sonora. Total. E às vezes uma nota só, assim, não precisa ser, sabe, não é uma coisinha só, uma cena que você está vendo, complemento de tudo. Quando você vê, ou você está rindo, ou você está chorando, ou você está com o olho mareado, você não sabe o que está acontecendo, mas você está mexendo com você. Tá mexendo o sentimento todo, né? Sim. Tipo assim, você fez muitas trilhas sonoras da Turma da Mônica e tudo mais. Eu queria saber qual que é a sensação de, tipo, você saber que fez parte da infância de várias pessoas, assim como a minha infância, porque eu sou completamente apaixonada pela história, né? Sempre vi os desenhos, li. Então, qual que é a sensação de ter isso, de ter esse sentimento de, caraca, eu fiz parte da infância dessa pessoa, mesmo a pessoa não sabendo de você e tal? Olha, até arrepiou. É engraçado, como eu falei pra você deve ter ouvido muita coisa que eu fiz sem saber que foi eu que fiz. E esses dias eu encontrei uma pessoa na padaria, na verdade eu encontrei, era um pai e uma mãe, uma menina, aí ela me chamou, os pais me chamaram e falaram, tô falando pra ela que você fez a Máquina do Tempo, a música da Máquina do Tempo, não sei o que, cantou, e começou a chorar. Tipo assim, grande já, ela falou assim, nossa, você não sabe, eu toquei no meu aniversário, a emoção que foi, e algumas outras trilhas. Da Turma da Mônica, realmente, eu faço parte do começo, eu vi meu pai fazendo, minha tia criando as músicas, meu pai criando as músicas, e de repente eu estava fazendo isso também, né? E, são, sei lá, tô falando da minha parte, do meu pai tem um monte, da minha tia tem um monte de música, antes de eu entrar na história. Só as minhas coisas devem ser, mais de 2.000 músicas cantadas e trilhas, essas coisas. Então é um universo que é exatamente isso. Como você faz Turma da Mônica? Cara, eu faço parte disso, né? Podem falar para não fazer, pode chamar quem for para fazer, cara. Tipo assim, ok, mas eu sei a música desde lá de trás, a música do meu pai, sabe? Eu sou um acervo. Sim. A música, beleza, essa música aqui, isso aqui, muito tranquilo. Eu faço parte disso. Mesmo não fazendo hoje mais, mas tipo assim, é uma coisa que pra mim é muito. E eu sei disso, eu sei que você faz parte, né? Você tá ali na essência, você tá ali em todas as peças, você tá em todas as músicas, você coloca a sua alma, a sua vida, a cada coisa de personagem. É a mesma coisa os dubladores. Eles têm uma característica deles. Cara, você pode mudar a voz, cara, mas tem uma alma deles, tipo assim, das pessoas que fazem as vozes hoje. Exato, pode falar o que for. A Disney tem uma preocupação muito pesada com esse negócio de voz, sabe? Tem que ver se o cara morreu, aí beleza, eles vão achando uma coisa muito próxima, porque realmente, você pega a Peppa tem 3 vozes, né? A Ivy, eu lembro que eu fui no show da Peppa, ela tinha, sei lá, acho que 4 anos, 3 anos, e aí colocaram uma dubladora, porque acho que não quiseram pagar a voz da Peppa, não sei, não era a Peppa que estava lá, entrou a Peppa, aí eu falei assim, não é a Peppa. Não é, e a Peppa estava lá, era um boneco, a Peppa gigante, não é a Peppa, cara, acabou, não é, entendeu? Ele saiu e ficou, sabe, acabou o show pra ela. Marcado, né? É uma coisa, não adianta, é difícil, que nem pica-pau, uma coisa, lógico, tem eras e eras e eras, mas sabe, a Turma da Mônica também, tem a Angélica que faz, o Paulinho, a Marli que faz a Mônica, a Elzinha, são vozes que,
tá no seu subconsciente. Se você não olhar a imagem, você sabe que são eles. Sim. Entendeu? Você sabe que são eles e fala, cara, tem alguma coisa ali. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sei disso, isso é legal pra mim, né? Saber que eu faço parte disso. O Authentic Game também foi uma coisa que eu comecei fazendo e eu sei que tem muita coisa, música que automaticamente as pessoas que gostaram dele, que já estão grandes hoje, sabe, eu já vi pessoas cantando minhas músicas no shopping, sabe, você tá ali, de repente tá cantando uma música pra sua casa, essa música é minha, que legal, né, mas aquela minha, eu tenho um amigo, hoje é amigão meu, que a gente morava em São Paulo, eu estava na piscina com os meus filhos e ele cantando para a filha dele uma música que eu tinha feito. Cantando e ela cantando ali na piscina e ok, só que como a gente se encontrava várias vezes, eu cheguei para ele e falei assim, cara, preciso te falar que essa música é minha, você acredita? Ele, que pessoa, né? Falei, aí ele viu e tal, não sei o que, hoje a gente é super amigo. Mas é engraçado, então acontece isso. Eu fico feliz disso, porque a gente é um artista oculto, né? A gente mexe com o sentimento das pessoas, a gente tá ali, né? E é engraçado, porque a gente não tem essa noção. A gente não tem a noção de como chega, né? De como a nossa música, de como a nossa trilha chega nas pessoas, né? Nessa emoção. E as pessoas quando entendem isso e vê a gente começa a ter uma reação, você fica assim, cara, você fica sem reação, né? De receber isso. Você fala, cara, mas eu fiz, e isso é seu, não adianta. Você pode falar, não, mas eles pediram para fazer sim, mas quando pedem para fazer, é uma coisa, fazer uma música. Sempre tá feliz, triste, alegre, não sei o quê, mas o grifo é esse, não é uma coisa. E você botou seu sentimento, você botou a sua emoção na história, né? E se chegou a tocar, é porque eu acredito que você acertou. Sim. Né, cara? Você fez alguém sentir alguma coisa. Né? Isso aí é o poder que tem a trilha. E você tinha falado sobre os dubladores, que às vezes quando troca acaba mexendo um pouco com a pessoa que está assistindo. Eu lembro que quando eu era criança eu assistia muito Incrível Mundo de Gumball. Sim. E a voz do Gumball chegou num episódio que mudou completamente, mudou o dublador e mexeu muito comigo, porque parece que perde o sentido quando muda só a voz do dublador. O personagem é o mesmo, mas quando muda a voz... É muito doido isso, cara. E eu bato nisso sempre, eu falo, mas tem gente que não... Ah não, beleza, troca. Tipo assim, como você, beleza, troca. Sim. Cara, não é a mesma coisa. Assim, cara. Você pede, às vezes, mas a nova geração tudo bem. Ok, a nova geração tudo bem. Mas é uma coisa que você vai construir de novo. E às vezes a pessoa ela não se identifica. Aí que nem você, eu não me identifiquei mais, automaticamente você vai perdendo isso. Ok, se a pessoa está velha, morreu, tudo bem, mas aí você também já está mais velho, você vai entender isso. Mas tem coisa que, lógico, eu não sei como é que é a parte burocrática da história, ou é cachê, ou alguma coisa assim, mas troca, beleza. Mas essa parada de trocar por trocar, sabe, não adianta. A pessoa que está ali por trás, ela tem um peso muito grande. Por isso que tem essa coisa da voz original, que as pessoas tanto falam e tanto zelam por isso. Né? É que nem a mesma coisa da trilha. Da trilha numa composição. Eu vejo que é a mesma coisa. Você vai fazer um personagem, escolhe a tua voz. Você cria alguma coisa, que nem as vozes do Chaves, do Seu Madruga, da Chiquinha, não sei o quê. Cara, é uma coisa muito deles. Sim, é sabe? única, né? É única. Por mais que você coloque as pessoas, lógico, tem uns que já faleceram e tal, mas é muito, sabe, você escuta a voz do Seu Madruga, do cara que dubla, que não é a mesma voz, sim, né, que o cara é mexicano, cara, é o Seu Madruga, e você sabe que é o Seu Madruga, você sabe que é o cara, né, eles criam uma raiz, parece que... Acaba sendo uma voz de conforto, que você se sente nostalgia. Exatamente. Aí, você fica, sabe, não adianta, você não sente a mesma coisa, né? Você não bate a mesma coisa. Então, isso tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa de você criar uma música. Por mais que você faça assim, eu quero criar uma música para o projeto aqui. Eu crio uma trilha para você. Legal, tal, não sei o que você me falou. Mas eu criei isso. Entendeu? Veio de mim. Se criou alguma coisa, ok. Mas isso é uma coisa que é um contexto geral. Eu acho que pesa bastante, entendeu? Do cara que cria, o cara que tem a ideia e te brifa, ok, também ele faz parte, mas para ele tá jogando para você.
É você que vai fazer, entendeu? Você que vai fazer. Agora há pouco você tinha falado sobre que as máquinas não substituiriam a voz humana, né? Porque a pessoa que está fazendo é totalmente diferente de uma máquina. Mas você acha que com o tempo essa profissão sua, ela vai ser substituída por inteligências artificiais ou você acha Então, a inteligência artificial, ela tem o pró e o contra, eu acho assim. Ela tem umas coisas interessantes, mas eu acho assim, vou cantar, vou colocar, pego a tua voz hoje, coloco lá, eu acho super errado isso, da voz, né, imitar a tua voz. Sim. Beleza, mas assim, eu consigo identificar quando né, inteligência IA ou não. Sim. Isso é fato, eu escuto e beleza. O que acontece? Todo mundo quer economizar, coloca lá, a vez de fazer uma locução, entendeu? Eu pego a sua voz e vou fazer a locução do programa. Não, vou botar no AI, ele vai fazer sozinho, né? Você escreve o texto, ele mesmo fala, com a voz que você quiser lá, que você escolhe, e ok, tá tudo certo, né? Mas eu acho que isso tem que tomar um cuidado, porque a gente acaba ficando, me colocando nisso tudo também, a gente acaba ficando preguiçoso de pensar, preguiçoso de fazer alguma coisa. Mas eu fiz a letra, ficou perfeita lá, tudo bem, ok, você botou lá, né, no site GPT lá, tá, não sei o que, ok, faz letra, faz isso, faz desenho, faz não sei o que, perfeito, ok? São os moldes de hoje. E que nem eu falei lá, eu tive que entrar no mercado de novo, eu fiz um curso com o DJ, porque eu comecei, eu estava assistindo Descendentes, assistindo uns filmes da Disney, que eu escutava a trilha, e eu falava, cara, essa trilha é tocada, mas ela não é tocada. Tem uns loopings aí, tem umas coisas aí, tem uma parada diferente. Eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso, porque não adianta tocar. Sim. Né? Aí o próprio Authentic Game, né? Eu lembro que o Túlio me mandou umas referências, e era um lo-fi que tem no YouTube, que o menino fica escrevendo com os gatinhos, fica tocando umas músicas lá, uns beats assim, que, cara, isso é jazz. Isso é umas coisas bem antigas, só que com o looping, com as coisas, não sei o que, dá aquela cara de moderno. Sim. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso, porque senão eu tô fora do mercado. Entendeu? Aí eu aprendi a fazer um curso com um DJ que ele não tocava, ele só montava trilha. Então eu consegui juntar as duas coisas e aí eu comecei a entrar no mercado de novo. Entendeu? Se eu precisar montar, eu monto. Se eu precisar tocar, eu toco. Se eu precisar juntar as duas coisas, eu junto. Entendeu? Sim. E aí eu gosto de compartilhar com jovens, com pessoas mais jovens, porque tudo é experiência. Você aprende e você troca. Né? Então isso é muito bom. E com essa galera nova, eu comecei a aprender um monte de jeito de fazer trilha, né? Diferente de fazer trilha, não aquela coisa, não, mas eu faço, eu toco, não, ok, mas tipo, isso não está no mercado hoje, né? E a inteligência artificial é isso, você vai ter que entender que ele vai roubar, já está rolando, sim, errado, não sei, as pessoas não querem pagar mais, as pessoas, então, eu acho que aí que tá, dependendo do que for, você tem que ver o que você quer fazer, né? Porque hoje realmente está tudo mais fácil, né? Então, mas eu quero trilha da internet, tá bom? Não quero trilha original. Eu acho que hoje originalidade é muito melhor. Tipo assim, você constrói uma coisa sua. Essa coisa de você usar uma coisa que já existe. Tipo assim, eu posso usar, de repente a gente vai apresentar um trabalho, você por... usar mesmo. Exatamente. Por ironia do destino, a gente apresenta e começa a ver uma banda, daqui a pouco começa só uma banda. Eu falei, o que é isso? É o mesmo trabalho? Né? Então eu acho que tem que mesclar. Tudo excesso, né? Tudo mal usado, seja lá o que for, não é só isso, né? Eu acho que não vinga, não adianta. Isso aí cai, assim. Né? Eu acredito muito nisso. Não adianta, o sentimento é sentimento, cara. Sentimento é sentimento. Você pode botar, escrever uma poesia, falar alguma coisa. Se você tiver, sabe, um dia de bad, cara, você vai falar alguma coisa comigo, você vai passar isso pra mim. Entendeu? O computador ele não vai passar, ele pode passar, mas é uma coisa muito. Ele não tem essa emoção. Não tem o sentimento humano. Não tem, cara, não adianta. Isso aí pode falar o que for. E nunca vai substituir. Eu uso muito trilha, eu colo muito loop, uso mesmo. Tipo assim, tem vários sites, Splice, Arcade, são coisas que você toca, já tá meio pronta, não sei o que, você monta os negócios. Mas tem essa parada do sentimento, cara. Você monta a trilha, se você não botar a mãozinha sua e começar a falar.
Não vai ser a mesma coisa. Não vai, cara. Não vai, não adianta. Toca. E com você há mais de 15 anos nesse ramo, né? Você Tô encontra. velho. Você encontra várias pessoas famosas, por exemplo, a Xuxa, que você foi na estreia do filme dela e tudo mais. É a mesma sensação do início ou você já se acostumou com isso? Então, essa coisa do artista, como eu venho de família de artista, eu sempre tive contato com pessoas, um artista. Eu lembro que eu estava gravando, cantando uma música da Turma da Mônica, eu era pequenininho, e o Cazuza entrou na Nação Livre, era Nação Livre, o Cazuza, o pai dele era dono da Nação Livre, ele entrou lá, moleque, isso é, botando a mão na minha cabeça, sabe? Então eu lembro que a Hebe Camargo, o Jair Rodrigues, essa galera das antigas iam na casa do Serginho Leite, que o Serginho Leite é um humorista muito famoso, ele era muito amigo do meu pai. Ele que na verdade, sabe, Pânico, essas coisas, ele meio que foi o cara que começou a fazer humor na rádio, tirar sarro das pessoas, aquele negócio todo, mas isso aí, acho que até eu era bem jovem. Então assim, e na casa dele sempre era uma cozinha, a casa nem era ainda, né? É uma cozinha assim, que a galera saía do SBT, ia ficar todo mundo lá, então sempre um monte de artista ali. Então assim, pra mim é meio normal, né? Eu já meio convivi com isso, então eu meio passa batido, eu não fico, sabe? Né? Mas claro, quando eu vi a Xuxa, fiz a parada pra Xuxa, né? Lógico, é outra coisa, né? Você tá olhando uma coisa que você é fã, né? Eu lembro que eu fui no programa da Xuxa, que meu pai também era amigo do cara que escrevia não, que era o roteirista que fazia os desenhos. Eu era pequeno. E aí eu fui na Xuxa, fiquei olhando, assim. Aí eu lembro que ela veio assim, é engraçado, e eu tava com vergonha, né? Menino interior e tal. Aí ela falou assim, você não vai ficar com a gente aqui, né? Lembro que ficava uma galerinha assim lá no programa, pensando com vergonha, sentado assim. Eu falei assim, não, eu tenho vergonha. Aí ela falou assim, você é do interior? Como você sabe? Né? Mas sempre tive, né? Essas pessoas sempre eu vejo. Então assim, às vezes lógico, se eu for de algum músico, alguma coisa, mas eu não tieto assim, cara, assim, não me assusta, né? Mas lógico, tem meus fãs, assim, não tem como não. Você é daqui de Taubaté mesmo? Eu sou de Caçapava. Eu nasci em São Paulo, mas assim, eu só nasci. Conviveu tudo aqui. Eu me considero do Vale, eu sou de Sim, Caçapava. entendi. E, assim, gosto daqui da cidade, gosto do Vale. Eu acho que o Vale é um celeiro de artistas, tem muita gente boa aqui. É muita gente, sabe, muita gente que a gente acha que não conhece, que nem o Paulo Fará, que é um dos técnicos de som mais conceituados. Hoje ele já está na estrada faz anos, ele é de Caçapava. Né? Aqui mesmo, Monteiro Lobato, né? Daqui, Mazzaropi. Então são pessoas que revolucionaram o cinema, revolucionaram histórias, revolucionaram não sei o quê. Então muita gente que saiu daqui, escritores, pessoas que trabalham nesse ramo, que a gente não tem nem ideia, são pessoas ocultas, né? Que não aparecem, não estão na TV, não estão, mas a trilha, a música, isso tá ali, entendeu? Então, mas sou daqui sim, considero daqui pesado. Você teria alguma dica para as pessoas que estão começando nesse ramo, ou que tem, ou sente essa emoção e quer participar desse ramo? Que dica você daria para eles? Eu acho que é aquilo, é você acreditar nisso, né? Você tem que transformar o talento na profissão. Que isso aí é uma coisa, você ter talento é uma coisa. Sabe, você conhece um monte de gente que às vezes você fala, nossa, joga muita bola, nossa, canta muito, nossa, aqueles veterinários natos, o bicho pega passarinho, faz, não sei o que, cuida, você fala assim, cara, e isso é um talento. Só que o talento é uma coisa, você fazer isso virar uma renda na sua vida é outra história, né? Então, assim, existe aquela coisa de você, eu vou para São Paulo para conseguir alguma coisa, para conseguir um lugar. São Paulo aquela coisa. Só que às vezes você está aqui em Taubaté, em Caçapava, no Vale, só que você não se sente à vontade em São Paulo. Você faz você aqui, porque tem uma raiz, uma coisa forte, que você não vai para lá.
né? Eu fui para São Paulo, tá? Hoje eu estou morando aqui de volta, na pandemia eu acabei vindo para cá, né? Mas, cara, me abriu um monte de portas. Ah, mas você tá aqui, meu, eu vou para São Paulo todo final de semana, vou pro Rio, vou pro BH, vou pra um monte de lugar, e viajando e trabalhando. E esse negócio da pandemia, eu achei uma coisa vantajosa, que essa coisa de você estar no home office ou trabalhando de casa ou fazendo o seu trabalho e sabendo que ele pode chegar em qualquer lugar, né? Nossa, isso facilitou a vida, né? Eu acho que facilitou muito, Sim. né? Então, eu acho que tem que acreditar, eu acho que a gente tem que acreditar de verdade, acreditar mesmo. E a vida, ela tem um monte de coisa, um monte de surpresa, porque vem isso, vem casamento, vem filho, vem não sei o quê, vem isso, vem problemas na família, né? Mas é aquilo, é você acreditar e você sentir mesmo, sentir uma coisa, o que eu faço, o que eu posso fazer, né? E saber que isso pode te dar realmente uma sustentabilidade para você viver disso, né? Porque sempre a arte em si, né? A arte em si sempre é aquela coisa do, eu tô vagabundo, né? Você é artista, você é vagabundo. Só que isso, né? Você toca violão, você não tem nada a ver, sabe? Todo lado existe, todo lado, claro, tem o lado das trevas, né? Sim. Então, aquele negócio de você chegar e falar, cara, tem um lado ruim da história, então você vai conseguir sustentar isso? Sabe, aconteceu alguma coisa, você está gastando dinheiro, você tem que fazer o dinheiro acontecer, então o que eu sei fazer, sabe? Eu gosto de fazer lanche, eu gosto, faço lanche, faço isso, faço aquilo, já pensei, vou montar um carrinho de lanche, mas cara, e meu lado artístico me fica, entendeu? Mas se um dia eu precisar, eu vou montar um carrinho de lanche, entendeu? Ok, eu boto música lá, eu faço digo para o meu carrinho de lanche, mas é aquele negócio, se precisar um dia, ok, eu vou fazer meu carrinho de lanche, vou mexer com comida, não sei lá o que, mas por enquanto, graças a Deus, a música, a trilha, as coisas, enquanto ia não atrapalhar, né? Sim. Essa ligação que o povo tem com as pessoas que é dessa área, que falam que é vagabundo, que não trabalha e tudo mais, acho que isso atrapalha muito as pessoas, né? Fica com essa insegurança, será que eu vou realmente conseguir? Ou será que vou fracassar e vai dar tudo errado, sabe? Então, ver você aqui e mostrando o seu lado, que se persistir vai conseguir, e ver o que você montou na sua história, é muito importante para as pessoas que vai assistir esse vídeo e muitas pessoas que têm essa vontade mesmo de participar dessa área. Sim. E eu queria saber uma outra coisa na parte da dublagem, que você mostrou na palestra, que você fez o logo lá da Turma da Mônica, nossa, deu uma emoção gigante, porque eu sempre ria muito nos episódios que ele aparecia. Como foi dublar ele? Como foi dar vida a esse personagem? Isso na verdade hoje seria a voz original, né? Eu dei a minha voz pro logo, né? Dublagem é quando você tem alguma coisa de fora, né? E aí você dubla o que você já está ouvindo. O logo você dá a vida, então isso se chama voz original. Sim. Né? Pra mim foi legal, porque assim, meu pai que criou o logo, né? Meu pai que criou o personagem logo. E eu dublar um personagem que ele criou é bem legal, né, cara? Sim. Então assim, eu acho que não lembro se tinha antes ou tinha alguma coisa do logo, aí quando apareceu a voz eu acabei fazendo, e aí deu certo, né? E aí acabei fazendo ontem mesmo eu dublei um negócio pro Parque da Mônica, do logo, e aí é legal. E aí eu fiz também muito tempo, eu fiz o Cascão cantando, porque o Paulinho ele não conseguia cantar. É muito engraçado, o Paulinho faz a voz do Cascão. Eu acho que é um time muito único dele, é muito louco, é um time deles. Esse é muito. Cara, a gente já selecionou vários lugares no mundo, assim, pra você olhar, não é parecido. Nem eu acho parecido, assim. Eu fazia parecido, mas ele tem um time muito dele, é muito louco isso, é muito doido. Cara, ninguém consegue, chega perto, mas não é. Entendeu? Não é uma coisa que você chega, bate você faz assim, o Cascão, sabe? Então, e o louco eu acabei fazendo, mas é como eu gosto, exatamente pelo fato de ser uma criação do meu pai, né? Então, eu acho bem legal, isso para mim é bem satisfatório fazer. E você estava falando sobre... Peraí. Como que era mesmo?
que ela tava falando para as pessoas novas que querem entrar nesse ramo e assim, na minha opinião, não tem nada melhor do que você trabalhar, você ter uma renda com aquilo que você acha que é um hobby seu e algo que você gosta, né? Então Sim. juntar os dois é algo que é muito bom para qualquer pessoa, acho. Então, é o que eu falo, no meu caso foi isso, eu demorei para acreditar, né? Eu já falei isso várias vezes, eu demorei para acreditar se era possível fazer isso, porque vira um hobby, vira uma brincadeira, né? Hoje mesmo eu saí de casa com uma coisa engraçada, eu falei, cara, olha a brincadeira, tava a bateria, todos os hominhos, Homem de Ferro, Homem-Aranha, os negócios no chimbal da bateria, que meu filho colocou, não sei o que, então o que ele vai fazer? Ele vai meter o cacete lá, o pau, vai explodir tudo. É ok, entendeu, cara? É a brincadeira dele, pra ele é um lúdico ainda, não é uma parada que, de repente, daqui a pouco ele tá sentando e tá tocando, aí ele vai, opa, peraí, acho que eu consigo ganhar dinheiro com isso. E aí, beleza, ele vai pra algum lugar. Mas até então, é tudo uma brincadeira, sabe? Pega o violão, fica batendo, cantando, sabe? Bota a menina, risca, né, as coisas, e ok, até quebra os negócios, mas isso é uma brincadeira para ele, né? E é legal você alimentar isso, mas depois você começar a entender que isso pode virar uma profissão, né? Eu tive a sorte, eu fui privilegiado nesse aspecto, mas é uma briga que hoje eu entendo, mas eu briguei muito comigo, né? Não, eu não sou compositor. Para ser compositor eu tinha que estar fazendo a faculdade, tinha que estar estudando, tinha que estar não sei o quê. Aí eu não sou músico, porque eu tenho que ler partitura. Assim, mas eu comecei a tocar, né? Então vai ler partitura depois. Não consigo fazer porque eu precisava. Então você começa a ter umas brigas, uns conflitos com você interno. E é complicado isso, porque é a mesma coisa. Meu pai, ele sempre fez isso. Então, que nem eu, hoje eu tenho que prestar atenção nisso. Se meu filho quiser, eu tenho que meio instruir, ou alguma outra pessoa que não seja eu, também mostrar para ele que ele pode fazer isso. Porque para ele, para mim é meio normal, entendeu? Eu tô lá tocando, então ok, se ele tá tocando ou não, ok, né? Mas isso eu preciso ficar esperto, porque eu tive esse conflito comigo, né? Eu tô gravando porque meu pai tem estúdio, se não tivesse eu não tava gravando. Então, não sei o quê. Então, a minha prova maior foi quando eu comecei a fazer trabalhos fora da coisa do universo que eu estava ali dentro, porque lógico, você está ali, você começa a fazer. Então, aí você começa a fazer essas coisas, aí você começa a, opa, peraí, realmente eu levo jeito para a história, ou eu tô no jogo, tô no game, entendeu? Porque é complicado. Né? A vantagem de ser parente, de estar ali, não sei o que, é essa, você está ali, a cobrança é maior, ou o caminho é mais fácil, mas o caminho é mais fácil, mas você tem que saber também, você tem que bater a mão no peito e falar, eu vou fazer, porque senão fica feio, fica estranho, mas graças a Deus eu consegui, tipo assim, né, me resolver, que eu acho que isso vira mais uma briga pessoal com você com você mesmo. Terapia, hoje tem bastante pessoas que resolvem isso, mas naquele tempo não existia. Pá, vai no fogo, joga você, tá tudo certo, né, cara? É você conseguir lidar e entender que você pode isso e que você é só você querer, né? Não depende de ninguém. Exatamente. Beleza, minha família é uma família de artista, ok, beleza. Você também? Sou ou não, entendeu? Então sai fora e vai fazer outra coisa, entendeu? Mas é um conflito, porque eu tava ali o tempo todo, então mas hoje, graças a Deus, eu tô bem resolvido com isso. A família, ela dá só um estímulo para você, né? Porque quem tem que querer é você. Às vezes não, cara, às vezes não, tipo assim, é aquele negócio, é muito tão natural que pra você fica, sabe? Se foi mesmo, já tava no meio. Exato, quando você vê, canta aí, você abre a boca, nossa, ele canta, então ela canta aí, sabe? Toca aí, nossa, ele toca, compõe aí. Eu lembro que eu cheguei uma vez pro meu pai, que foi uma das primeiras músicas, acho que foi a primeira música que eu fiz, foi gravada, que era do J. Leão. Aí eu peguei, eu tava aprendendo a tocar violão ainda, fiz o Ré maior, achei bonito esse acorde. E com esse acorde eu fazia isso, tipo assim, eu tava aprendendo um acorde, então tocava o acorde e fazia uma música. Eu cheguei, fiz o acorde, comecei, elefante incomoda muita gente, mas eu prometo não incomodar, que é a música do J. Leão.
Cheguei pro meu pai e falei, pai, olha o que eu fiz. Tipo, e aí, tá, ok. Eu falei assim, não, daí minha mãe ainda escuta, né? Aí eu sentei e comecei a tocar. Aí eu lembro que eu comecei a tocar, ele pegou, fiz assim, falei, toca aí de novo. Aí eu falei assim, é música do Jotalhão, né? Aí o elefante incomoda muita gente, mas eu prometo não me incomodar. Aí, cara, que legal isso, não sabia isso aqui. Daí ele pegou e cumprimentou. Então, minha primeira música, parceria com meu pai, foi legal pra caramba. Aí teve uma outra também que eu fiz, o Rock do Cebolinha, que eu achava que ficava revoltado, que, pô, o Cebolinha só se ferrava, né? Só apanhava, não sei o quê. Aí o Cebolinha fazendo um protesto com o Maurício. Porque Maurício, eu vim fazendo uma queixa, como é que você deixa eu, Cebolinha, apanhar da Mônica na minha própria revistinha? Era uma guitarra. Aí, por quê? Eu estava aprendendo guitarra com distorção. Queria rock and roll, entendeu? Mesma coisa, eu cheguei e mostrei pro meu pai, puta, que legal, tal, não sei o quê. E a gente complementou a história toda e fez a música. Mas é uma coisa que... e aí ele foi entendendo que eu fazia isso também. Aí o que ele fazia? Ele chegava assim, minha tia escrevia umas letras, né, com ele e tal, não sei o que, ele chegava às vezes e jogava umas letras na minha mão. Faz aí. Aí eu fazia as músicas, entendeu? Então assim, aí ele foi meio me testando. Aí vem trabalhar aqui, eu lembro que isso foi legal também, e foi um aprendizado. Eu lembro que vai trabalhar no estúdio. Aí eu fui trabalhar no estúdio. Aí chegou, me deu um aspirador de pó, me deu uns negócios, eu falei, o que é isso? Ele falou assim, então, limpa o estúdio, sabe o cara, pega casaco, voz vazada, ele falou assim, não, você vai aprender isso tudo, você vai aprender a limpar o estúdio, você vai aprender a passar o cabo, você vai aprender a ligar isso aqui na tomada, você vai aprender, porque se você chegar um dia a tomar conta do estúdio, você sabe como fazer isso. E se alguém chegar aqui, você vai ensinar essa pessoa a fazer. Eu achei isso uma lição de vida assim, sacou? Que realmente, porque às vezes o filho de alguém que já tem uma empresa pula muitas etapas, entendeu? O cara já chega mandando. Esquece a parte chata. Que nem você tá aqui faz tempo. Aí tem o dono da escola para chegar e botar o filho dele, o cara chega. Ok, pode até ter mais uma instrução, mas cara, quem que tá aqui, quem sabe do chiado, quem sabe do cabo, quem sabe do pano que tá aqui, do chroma key que tá aqui, da onde vai soar melhor, da experiência, isso aí é horas de voo. Sim. Não adianta, você pode ser puletado, mas você vai cair pra caramba, isso é fato. Entendeu? E você falou que começou a tocar e tudo mais. Eu queria saber do surgimento da banda, né? Ela, assim, foi um surgimento do nada, que os seus amigos juntou e daí começou? Ou você já tinha planejado ela faz tempo? Não, a 9 Volts? Não, a 9 Volts começou, o meu irmão, né, que toca bateria, ele mora aqui no Brasil. E o Guto, né, que a gente começou, só que assim, eu tocava guitarra, toco guitarra, aí não tinha baixista. Vamos fazer uma banda, um trio. Aí a gente fez um trio e começou a dar certo. Meu irmão tocava bateria e cantava, né? E aí a gente começou a fazer. Aí o 9 Volts veio porque a gente ia nos bares e não dava canja, a gente ficava tocando. E aí começou nessa brincadeira assim de tocar, de repente quando a gente viu, a gente tava tocando até hoje, a gente toca. Hoje eu canto na banda, né? Eu acabei, aí dependendo do show eu toco também, aí dependendo do show eu fico solto mesmo, cantando só, porque meu irmão não tá aqui. Sim. Né? Ele mora fora. Então assim, aí acabou, a gente falou fazendo a banda e aí da banda deu origem ao nome do estúdio, essas coisas. Né? E agora eu tô com minha produtora fazendo as trilhas. Mas o seu irmão, ele não seguiu o mesmo ramo que você ou ele trabalha com isso? Ele trabalha com isso, ele toca, ele tem um projeto dele que é o Menino João também, bem legal, que é de desenho, coisa de criança, são algumas coisas educativas e tal. E já tá na internet já, bem legal, né? Se eles quiserem acompanhar, é bacana também, tem bastante coisa educativa, eu também componho, eu faço a direção musical com ele, faço essas coisas com ele, então isso aí, provavelmente esse ano vai entrar bastante coisa bacana, assim, desses projetos. Eu acho que é isso, né? Quantos minutos deram aí, Pedro? 4 minutos. 40? Então 40. 4 não. Eu acho que tá bom, né? Pra finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho na voz do Globo, assim, pra finalizar com chave de ouro. Então, peraí, como é que é? Produtora Monteiro? É. Eu estou aqui na Produtora Monteiro!
Foi um prazer estar aqui com vocês, meus amiguinhos lindos, maravilhosos. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, pessoal, fiquem atentos no canal da Produtora Monteiro para cada coisa que sair. E eu queria que vocês seguissem também o Marcelo, por favor, divulgue o seu. O Instagram é Marcelo 9 Volts. Sigam eu lá, que lá eu coloco, posto as coisas. Tem que postar mais, eu tô mais. Eu tenho uma coisa que eu tenho meio. Que essa parada de criação, né? Você vai e cria, né? Tem gente que fala, não, coloca, que é legal ver você criando, mas cara, é uma coisa tão over assim, né? Que eu vou pro planeta meu lá, eu fico criando, então às vezes eu tenho que realmente postar. Mas eu posto bastante produção, as coisas que estão acontecendo. E aí também que eu fiz a produção musical do Embrulha para Viagem, que daí já é para adulto, que é aquele do Fernando Burrão, do Eugênio, do Wesley, e eles vão estar aqui em Taubaté dia 13 de julho, não sei. Mas assim, vai estar aqui em Taubaté também, e aí prestigia lá, que essa é uma das últimas coisas que eu estou fazendo, e o filme do Autêntico também vai sair, acho que no final do ano. Bem legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Não esqueça de seguir a Produtora Monteiro no Instagram, no TikTok também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. Beleza. Tchau, Beijo, pessoal. coração pra vocês, até mais, valeu. Valeu.